Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo de número 5. Vamos ler o versículo número 1 ao versículo 11. Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Senhor, ó Deus, que nos amou e prova esse amor. Louvado seja o Senhor, ó Pai, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Ó Senhor, nós aqui estamos com expressão de gratidão a Ti, como expressão de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e faz, como expressão de gratidão por aquilo que o Senhor é, esse Deus de misericórdia, esse Deus de justiça que se revela na pessoa do Salvador Jesus Cristo. E nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos ouvir o pastor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala ao coração da Tua igreja. Fala ao coração daqueles que foram justificados pela graça mediante a fé na obra do Redentor Jesus Cristo. Fala ao coração daqueles que pertencem a Ti desde antes da fundação do mundo, para que eles ouçam a Tua voz, para que eles ouçam, ó Deus, as bênçãos que o Senhor tem para a vida deles e para que eles caminhem nessa vida de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Em nome de Jesus é que nós suplicamos a Ti. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, ele tem um objetivo quando ele escreve essa carta aos Romanos, principalmente nesse início da carta. O apóstolo Paulo, em toda a carta, ele quer defender a justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ele quer mostrar para aqueles irmãos, para aquela igreja lá em Roma, igreja essa que não foi o apóstolo Paulo quem plantou, mas igreja essa que ele demonstra uma vontade muito grande, como ele mesmo fala no capítulo 1, de estar com eles, exatamente para fortificar, para fortalecer, para animá-los na fé. E ele começa essa carta aos Romanos exatamente mostrando algo importantíssimo para a vida daquela igreja, para a vida de toda igreja, para a vida de todo crente que realmente deseja andar de maneira digna da vocação a qual foi chamado. Para que você entenda o tamanho da obra de graça, de misericórdia
misericórdia e de amor que foi realizada na sua vida, você tem que entender o tamanho da miséria em que você se encontrava. E é exatamente assim que o apóstolo Paulo começa essa carta, mostrando a culpabilidade geral da humanidade. Ele mostra no primeiro e no segundo capítulo que os gentios, até mesmo os gentios, que não dispõem de uma revelação especial, mas que dispõem apenas de uma revelação da natureza, apenas da revelação da consciência, eles também são culpados. Incas, maias, astecas, que nunca tiveram a pregação da palavra de Deus a eles, são culpados, foram para o inferno porque não adoraram o Criador, mas adoraram a criatura ao invés do Criador. Os povos que quando contemplam o sol, contemplam a lua, contemplam o mar, as árvores, contemplam o próprio homem e não reconhecem que existe um Criador, são culpados, porque adoram a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sem a revelação da consciência, eles sabem o que é errado, eles sabem o que é certo, mas ainda assim eles não se curvam a Deus. E mesmo os judeus, na continuidade, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e 3, ele mostra que os próprios judeus, que tinham não só a revelação da natureza, não só a revelação da consciência, mas tinham também a revelação de maneira especial da parte de Deus, os judeus também são culpados diante de Deus, também estão debaixo da mesma condenação, se não servirem a Deus da maneira como Deus se revela e como Deus exige na sua palavra. Os judeus que eram portadores dos oráculos de Deus, os judeus que tinham os profetas, os judeus que tinham ali os ofícios, os judeus que tinham o sinal da aliança, o sinal do pacto, que tinham a circuncisão, mas ainda assim eles se arrogavam melhores do que os outros povos e achavam, como diz o capítulo 3, que até mesmo nos seus pecados, até mesmo nos seus erros, Deus ainda assim se agradava deles, Deus ainda assim os recebia. O apóstolo Paulo vem e mostra para eles de maneira clara, utilizando o livro dos Salmos, dizendo: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos aos olhos de Deus são como desviados, todos se extraviaram e aonde se fizeram inúteis. O apóstolo Paulo vem e mostra o problema: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E para deixar ainda mais claro isso para os judeus, para deixar mais claro que eles eram insistentes, eles ainda assim queriam se justificar por causa do seu histórico. Olha, nós temos por pai Abraão. O apóstolo Paulo vem no capítulo 4 e dá um exemplo prático para eles de que ninguém é justificado por obras, ninguém é justificado pelos seus méritos, ninguém é justificado por aquilo que faz, ninguém é justificado pelas gerações que se encontram na igreja, ninguém é justificado porque construiu um hospital, ninguém é justificado porque deu sopa, ninguém é justificado porque deu roupa, ninguém é justificado porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, mas quem é justificado pela graça, mediante a fé na obra do Redentor de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo dá o exemplo de Abraão, aquela pessoa que era tão vista e tão citada pelos judeus. O apóstolo Paulo diz: olha, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo Paulo argumenta com eles: olha, Abraão foi justificado pela fé e não por obras. E aí ele continua o capítulo 4 exatamente mostrando essa justiça e essa fé de Abraão, até chegar então no capítulo 5, que é o nosso capítulo de hoje, que é como que se o apóstolo Paulo ele abrisse um parêntese. Ele está falando para crentes, lembre-se disso. Ele não está falando para incrédulos, ele está falando para uma igreja. Ele está dizendo para essa igreja: olha, não se deixe iludir, não se deixe enganar, não é por obras, é pela graça de Deus mediante a fé, na salvação, na obra do Redentor Jesus Cristo. Não se deixe iludir, não se deixe levar pelas obras, não se deixe levar por aquilo que você pode ou não fazer de piedoso. Não é isso que vai salvar você, não é isso que vai justificar você diante de Deus. E ele vem falando para eles: olha, vocês que foram justificados, pois, mediante a fé. Ele começa o capítulo 5. Ele vem então nesse capítulo 5 exatamente dar para nós os privilégios,
as bênçãos daqueles que foram justificados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E ele diz: justificados, pois, ou seja, como resultado dessa justificação pela graça de Deus mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter, além de ficar atribulado com a falta de emprego, além de ficar atribulado com a falta de saúde, além de ficar atribulado com várias outras coisas que podem perturbar, tirar o sono, a pior coisa que pode existir numa pessoa é a falta de paz. A pior coisa que pode existir numa pessoa é ela não ter paz na sua alma, ela não conseguir se deitar à noite e dormir, ela ficar perturbada o dia inteiro, mesmo no silêncio do seu quarto. Isso é terrível. O apóstolo Paulo vem e diz: olha, justificados, pois, mediante a fé, uma das primeiras bênçãos, um dos primeiros privilégios que nós temos, por causa da justificação pela graça de Deus mediante a fé, é que nós temos paz com Deus. Uma vez justificados, temos paz com Deus. Irmãos, nós não tínhamos paz com Deus, nem nosso coração. Enquanto nós não fomos justificados pela graça mediante a fé, nós não tínhamos paz. Uma vez justificados, Deus, Ele nos olha e não olha mais para a nossa culpa, Ele não olha mais para a nossa pecaminosidade, mas Ele olha para nós e não vê o nosso pecado, mas Ele vê a justiça de Cristo. Ele olha para nós e o seu olhar é como que filtrado pela justiça de Cristo. É aquela imagem do propiciatório, que quando Deus, Ele no tabernáculo, Ele descia naquela fumaça, a sua presença tomava conta de todo o tabernáculo, ali estava a presença de Deus, e naquela tampa do propiciatório era derramado o sangue do animal que foi sacrificado, e ali então Deus não culpava, Deus não punia o povo, porque foi propiciado. Deus, quando olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo, e em virtude dessa justificação, nós temos paz com Deus. O ser humano, o homem natural, ele vive num estado de inimizade com Deus. Ele é inimigo de Deus, e pior ainda, Deus é o seu inimigo. Nós lemos lá em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Nós lemos lá em Efésios que Cristo, quando veio, derrubou a parede da inimizade. Ou seja, se alguém não está em Cristo, se alguém não foi justificado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, esse alguém está num estado de inimizade. É inimigo de Deus e Deus é o seu inimigo. O homem natural, ele é assim. O homem não convertido, ele é assim. Ele está numa relação de inimizade, e sem paz com Deus, dificilmente essa pessoa encontrará paz com o seu próximo. Dificilmente essa pessoa encontrará sossego no seu coração, dificilmente ela vai ter paz com as outras pessoas. Pelo contrário, ela sofrerá, ela vai viver ali uma angústia, ela jamais vai se satisfazer nessa vida, e os seus objetivos vão ser sempre colocados muito mais além daquilo que ela pode, porque ela vai tentar encontrar essa paz, tentar encontrar essa satisfação em coisas materiais. Ela vai tentar encontrar a sua satisfação, ele vai colocar os seus objetivos e metas relacionados a recursos financeiros, relacionados a bens materiais. Ele vai se enganar, ele vai se iludir, pensando que se tivesse uma casa melhor, que se tivesse um carro melhor, que se tivesse aquele concurso, que se tivesse aquele salário, que se tivesse aquilo, se tivesse aquilo outro, ela teria satisfação nessa vida, ela teria paz, ela teria sossego. Mas o ensino da palavra de Deus é que o homem não tem paz em seu coração, e ele jamais vai encontrar paz no seu coração se ele não resolver essa questão da inimizade que ele tem contra Deus. Jamais você vai ter paz no seu coração se você não resolver a inimizade que você tem.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. Essa paz, irmãos, ela não é só um estado de espírito. Ela não é simplesmente um estado de espírito. Essa paz, ela é uma paz do passado que provoca e que gera uma paz até no futuro, além de um estado de espírito. Perceba, capítulo 5 diz: Ele eliminou essa barreira de inimizade, né? Ele nos deu paz. E se você parar para pensar um pouquinho, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 9, Hebreus 9, 9, diz o seguinte: isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes o quê? Os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam o quê? Ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Se você vai lá no versículo 14, mais um pouquinho agora, em Hebreus, você vai ler o que estou dizendo: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Esse texto de Hebreus, ele está comparando a oferta, o sacrifício cruento realizado no Antigo Testamento com o Novo Testamento em Cristo Jesus, e é dito aqui que aqueles que tinham o sacrifício, que eram realizados lá no Antigo Testamento, eles não tinham o poder de purificar a nossa consciência, exatamente para nos dar paz diante de Deus. Eles justificavam o adorador que prestava aquele culto sincero, porque aqueles sacrifícios eram símbolos, eram sombras, apontavam para Cristo, sim, justificavam, mas eles não tinham o poder de conceder paz às consciências. Não havia paz no coração, porque ainda não se compreendia a natureza da obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Justificados, nós temos paz, não apenas no sentido legal, mas também nós experimentamos essa justiça, essa paz no coração e na consciência de que as demandas da lei foram cumpridas por Cristo, e nós temos então paz com Deus. Por isso que o Novo Testamento é chamado de o ministério é chamado de ministério da reconciliação, porque só a morte de Cristo pode reconciliar. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também há mais. Ele diz no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Que graça? Justificação, na qual estamos firmes até aqui. Além de termos paz com Deus por causa da justificação pela graça de Deus mediante a fé, o que é dito aqui, irmãos, é que nós não tínhamos um ingresso nessa graça, mas agora nós temos ingresso na graça. E é dito também que antes nós estávamos num estado de pecado, mas agora nós fomos colocados num estado de graça. Ou seja, em Adão nós não poderíamos fazer outra coisa senão pecar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqueles que ainda não foram justificados, aqueles que ainda estão no estado natural, estão no estado de pecado. Não podem fazer outra coisa senão pecar, pecar e pecar. Assim são todos nesse mundo. Não há habilidade, não há volição contrária. Nós pecamos. Mas por meio da obra de Cristo Jesus, em decorrência da justificação pela graça de Deus mediante a fé, além da paz com Deus, nós somos arrancados desse estado de pecado e somos inseridos agora no estado de graça. E nesse nós permanecemos firmes, diz o texto. Nós não podemos cair
graça para o estado de glória. Nós não vamos do estado de graça para o retorno ao estado de pecado. É o que o apóstolo Paulo vai trabalhar no Romanos capítulo 6, de 1 a 14, quando ele vai dizer que é ilógico um crente pecar, um crente permanecer no estado de pecado. Do estado de graça nós vamos permanecer firmes, diz o texto, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, obtivemos, verso 2 diz, igualmente acesso, ou seja, nós tivemos acesso pela fé a essa graça da justificação, ou seja, nós somos colocados no estado de graça, na qual nós permanecemos firmes, o texto diz. Ou seja, o que o verso 2 está dizendo para nós é que nós estamos falando aqui da segurança de salvação do crente. O crente que foi uma vez justificado pela graça de Deus mediante a fé, foi colocado no estado de graça por causa da obra de Cristo, e desse estado ele não cai jamais. Ele está firme. Ele jamais vai recair desse estado de graça. Uma vez inseridos na graça, o ensino bíblico é que essa obra é irreversível, de conformidade com o capítulo 4, versículo 16, quando diz: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Porque, irmãos, a obra que nos garante justiça, a obra que nos coloca no estado de graça, não é nossa. Não fomos nós que realizamos. A obra que nos coloca no estado de graça foi Cristo quem realizou. Por isso que ela é uma obra perfeita. Por isso que quem é colocado nesse estado de graça não decai nesse estado. Não porque é forte, não porque é capaz, não porque é um habilidoso, mas porque foi Cristo quem realizou essa obra por nós. O verso 2 ainda diz: mais um privilégio, mais uma bênção. Temos paz, fomos agora colocados no estado de graça, temos certeza de que daqui não caímos, daqui nós vamos apenas para a glória. Mas ele diz mais, ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja só, nós exultamos na esperança da glória de Deus. Essa é outra bênção que nós vamos desfrutar, ou que já desfrutamos por causa da justificação pela graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Alguém que tem tudo, alguém que tem de tudo, que teoricamente não precisa de nada, mas que não tem paz com Deus, que não tem esperança. Qual é a perspectiva dessa pessoa? Qual é a esperança de futuro? Aí eu me lembro da ilustração que um pastor fez uma vez aqui, quando ele falou daquele jovem que passou no concurso que ele mais desejava. Ele passou naquele concurso que ia ganhar lá um tantão de dinheiro. E aí ele ficou muito feliz, radiante, vibrante, e correu para ir para casa, para contar para a família, e entrou no elevador e encontrou um senhor de idade. E aí ele, todo radiante, não conseguia esconder aquela alegria, aquela felicidade. Aquele senhor perguntou a ele: o que está acontecendo? Por que você está feliz assim? O que aconteceu de bom? Ele disse: eu passei naquele concurso, eu passei naquela prova, e agora tudo dá certo. Que você passou, que bom, né? E o que você pretende agora fazer com esse concurso, né? Agora eu vou estabilizar minha vida, né? Eu vou comprar minha casa, eu vou comprar meu carro, eu vou me organizar. E aí o senhor pergunta a ele: e depois que você comprar sua casa, comprar seu carro, o que você vai fazer? Aí depois eu vou casar e vou ter filhos. E depois que você casar e ter filhos? Eu vou dar uma boa educação para meus filhos, eu vou cuidar da minha família, eu vou proporcionar as melhores coisas para minha família. E depois que você educar os seus filhos, depois que você proporcionar tudo de bom para a sua família, o que você vai fazer? Depois que eu educar meus filhos, eu vou viajar muito com a minha esposa, porque esse concurso vai proporcionar isso. Eu vou poder viajar bastante, eu vou poder conhecer o mundo, eu vou conhecer muita coisa nova, culturas diferentes, várias coisas. Que bom! E depois que você viajar, e depois que você viajar muito, aproveitar muito com sua esposa, o que você vai fazer? Aí
as emoções começaram a diminuir, né? Bom, depois que eu viajar e aproveitar muitas coisas com minha esposa, eu quero envelhecer bem, né? Eu quero envelhecer tranquilo, eu quero envelhecer numa casa tranquila, num local tranquilo, proporcionando para mim, para minha esposa, para a nossa velhice, boas condições. E aí o Senhor se vira para ele e pergunta: e depois que você envelhecer, o que você vai fazer? E aquele jovem que entrou tão radiante, com uma perspectiva tão grande de futuro, não tem mais futuro. Não tem mais futuro. Porque a vida dele se limita apenas a esse contexto. Irmãos, quando nós chegarmos lá no fim, né? Quando nós chegarmos aos 80, se Deus permitir, aos 90, quando nós chegarmos lá no fim, e nós olharmos para frente, o que é que nós vamos ver? Não é viver do saudosismo, não é viver das coisas passadas. Quando você chegar lá no fim, e você olhar para frente, o que é que você vai ver? O que é que você vai enxergar quando olhar para frente? Que esperança você vai ter a partir do fim? Que esperança você tem quando você chegar no fim? Porque se você não tiver Cristo, se você não for justificado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, ainda estiver no estado de pecado, a perspectiva para a sua vida quando você chegar no fim e olhar para frente é uma perspectiva sombria. É uma perspectiva terrível. É para deixar qualquer um em depressão mesmo. Porque por mais que você tenha tudo agora, que você possua de tudo agora, quando você olhar para o futuro e você ver aquele futuro sombrio, aquela sombra do futuro, ela vai vir te atormentar agora no presente, e você não vai ter paz, por mais que você tenha coisas. Quando você chegar lá no fim, qual é a esperança que te aguarda? O que é que você espera para depois? O texto diz, irmãos, que nós temos paz, nós temos segurança e nós temos esperança da glória de Deus. Aqueles que foram justificados pela graça mediante a fé, quando chegar no fim, vão poder olhar para frente e esperar a glória. Sabe quando o profeta Joel diz: naqueles últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Às vezes nós pensamos que só os jovens hoje sonham, né? Porque eles têm a perspectiva para frente. Mas aqueles senhores e senhoras de seus 80, 90, seja lá qual for, que estão em Cristo, também podem sonhar com a perspectiva da esperança da glória. O texto diz que aqueles que foram justificados pela graça de Deus mediante a fé têm esperança da glória. O que é que te espera quando você chegar no fim? Mas não somente isso. O versículo 3, ele entra dizendo que nós temos mais privilégios, mais bênçãos. Ele diz, e não somente isso, o próprio texto diz, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Veja que bênção estranha, mas é uma bênção preciosa que nós temos aqui para nós. Aquele que foi justificado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. As tribulações, elas passam a ser motivo de exultação na sua vida. Ser cristão, ser crente, não é só a frase pare de sofrer. Isso não é cristianismo, isso é mentira.
da paz que nós temos em Cristo com Deus, da certeza do estado de graça em que nós estamos e onde nós não podemos cair, em virtude da expectativa da glória de Deus que nos aguarda e nos espera, nós podemos exultar nas próprias tribulações que Deus nos permite passar nessa vida. Podemos sim exultar nas tribulações, porque a nossa vida não tem esperança só aqui nesse presente momento. Porque se a nossa esperança se limita só a essa vida, aí sim nós somos os mais infelizes dos homens, diz o apóstolo Paulo. Nós temos esperança, irmãos, e nós podemos sim nos gloriar nas próprias tribulações. Quando Deus Ele permite que nós passemos por doenças, quando Deus permite que passemos dificuldades, desemprego, problemas, tribulações, se somos salvos, justificados pela graça de Deus mediante a fé, Deus Ele quer nos fazer pacientes, perseverantes. Nos incrédulos, os problemas, as tribulações, elas produzem mais impaciência ainda. Aí ele quer resolver tudo no braço. Aí ele sai da frente porque ele quer resolver. Porque ele tem impaciência, falta de sossego, não tem paz. Mas no crente, a tribulação, ela produz paciência, perseverança. O crente, ele é treinado na escola de Cristo, ele é exercitado a ser paciente, a passar por essas coisas e esperar e aprender a passar por essas coisas. E essa paciência, essa perseverança, ela tem um objetivo. Ela vai produzir o quê? Experiência. E essa experiência, perseverança. Não é isso? Essa experiência, aliás, esperança. Essa experiência de quê? Eu vou passar por tribulações e eu vou ter experiência de quê como crente? Eu vou ter experiência de que o Senhor é bondoso quando eu passo por tribulações. Quando eu passar por tribulações, eu vou ter experiência de quê? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ter experiência de quê? Eu vou ter experiência de que o Senhor é soberano, experiência de que o Senhor, Ele é o Senhor da história, Ele é quem governa o universo e toda a minha vida. Eu vou ter experiência exatamente, irmãos, de que nada pode me separar do meu Deus. Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que eu vou ter experiência. E que nada vai acontecer na minha vida que não seja da vontade dEle para um bem maior que venha redundar na glória do Senhor. Irmãos, eu vi uma frase uma vez que dizia: por mais que você esteja passando por um inferno, por mais perto do inferno que você esteja passando nas suas tribulações, ainda assim é um inferno fácil. É um inferno fácil, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos nos gloriar nas próprias tribulações. É por isso que nós podemos exultar cada vez que passamos por tribulações. Sempre que somos aprovados na paciência, Deus vai nos ensinando, nos dando experiência da sua soberania, nos dando experiência da sua fidelidade. Ele vai nos confortando, nos consolando em meio às tribulações da nossa vida, por maior que sejam essas tribulações. Romanos 8,18 vai nos dizer da seguinte maneira: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Temos paz, temos agora a certeza de que estamos no estado de graça, nós temos agora a esperança da glória, e nós temos também o quê? Nós temos alegria e regozijo nas próprias tribulações e aflições dessa vida. E aí então nós entramos, irmãos, no versículo 5, quando nós temos que, aqui do versículo 5 até o versículo 10, com que o apóstolo Paulo, ele abrindo um parêntese aqui,
a respeito exatamente do que ele acabou de dizer quanto à nossa esperança. É como se ele abrisse esse parêntese agora para mostrar algo a respeito dessa esperança de sermos glorificados e experimentarmos o estado eterno. Existe alguma possibilidade, irmãos, de nós sermos decepcionados com relação à nossa esperança? Existe talvez alguma possibilidade de nós sermos frustrados no que diz respeito à nossa esperança? Será que existe essa possibilidade? Os versos de 5 a 10, esse parênteses, são utilizados exatamente, irmãos, para deixar claro que não há possibilidade de um crente se frustrar na esperança da glória de Deus. Não há possibilidade de um crente se frustrar quando ele está no estado de graça. Não há possibilidade de ele não ter esperança quando ele foi justificado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. O verso 5 vem e nos fala em termos de experiência. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, o argumento do apóstolo Paulo aqui: você foi justificado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, mas você está com falta de sossego no seu coração. Talvez você esteja duvidando, talvez você esteja constatando que não consegue fazer o que é bom, que não consegue fazer aquilo que é devido fazer, mas, pelo contrário, o mal que você não quer fazer, esse você tem feito. E você se angustia no seu coração por causa disso. E você chega até mesmo a duvidar se de fato você é salvo, se de fato essa obra que foi iniciada em seu coração vai se consumar. Você chega a duvidar. E aí entra o apóstolo Paulo argumentando logicamente, dizendo: pense bem, pense bem. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que o apóstolo Paulo começa a argumentar aqui. Talvez você se angustie, talvez você esteja se angustiando por estar aí numa falta de paz, numa falta de sossego. Ele fala em termos de experiência, dizendo que o Espírito Santo em nosso coração, ele vai fazer o quê? Ele é derramado em nosso coração e ele vai confirmar essa experiência no nosso coração. Mas não só isso. O argumento do apóstolo Paulo: você que foi justificado pela graça de Deus, você que talvez está se angustiando, está ficando com falta de paz, veja, quando foi que você foi justificado pela graça de Deus? Quando foi que Cristo derramou o seu sangue por você? Quem você era quando foi realizada essa obra de justificação na sua vida? Primeiro, ele vem dizendo: olha, você era fraco. E aí ele continua dizendo que não é só uma questão de fraqueza, é uma questão de impiedade. Quando nós éramos fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Não só fraqueza, mas impiedade. E ele vai continuar no versículos a seguir, versículo 8, por exemplo, e ele vai dizer que você não era só fraco, não só um ímpio, mas ele vai dizer que você era um pecador. Foi nesse estado que Cristo morreu por nós. Não só fracos, ímpios e pecadores, mas o versículo vai dizer ainda mais, no versículo 10, que nós éramos o quê? Inimigos. Você e eu, fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Foi nessa condição que nós nos encontrávamos
que Deus, Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para conquistar na cruz a nossa justiça. Foi nesse estado que Cristo morreu por nós. Nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Nós éramos militantes contra Deus. Veja, Romanos 8, verso 7 diz: por isso o pendor da carne, ou seja, a vontade, o desejo da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja só, a inclinação do homem natural não é de amizade para com Deus, muito pelo contrário, é de inimizade, é de militância contra Deus. A partir do momento que o homem natural ele ouve o Evangelho, a partir do momento que o homem natural ele ouve que a justificação é pela graça de Deus mediante a fé, não é por obras dele, não é por obras da lei, a partir desse momento o homem natural começa a pegar em armas, começa a lutar contra Deus, porque de alguma maneira ele não quer se depositar em Cristo, mas ele quer fazer o merecer. Agora veja o argumento, né? Verso 9, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, o verso 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Você está em dúvida? O mal que você não quer fazer, esse você faz, e o bem que você quer fazer, você não está praticando? Você está duvidando da obra que foi iniciada em seu coração? Pare de duvidar, porque a dúvida gera incredulidade. Incredulidade é quebra do primeiro mandamento, quebra do mandamento é pecado. Pare de duvidar, restabeleça as mãos caídas, restabeleça os joelhos trôpegos, volte a caminhar nos trilhos, volte a caminhar na linha, volte a caminhar na confiança da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando você começa a duvidar, é porque você começa a acreditar que você não está fazendo por merecer. Irmãos, nós não fazemos jamais por merecer a graça de Deus. Não se deixe levar pela incredulidade. Não se deixe levar por si próprio. Pare de tentar colocar sobre você algo que você não pode fazer. Temos paz, fomos colocados no estado de graça, temos uma perspectiva da glória celeste a vir ser revelada em nós. Ainda que passemos por tribulações, essas são provas de que Deus nos ama, porque Deus ele ama o filho a quem ele recebe, né? Ele açoita todo filho que ama, e por meio dessas ele nos fortalece, nos exercita na paciência e na experiência, na sua graça. E nós já sentimos isso porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo seu Espírito Santo que nos foi otorgado. E a lógica nos leva a essa consideração de que fomos salvos pela misericórdia de Deus quando nós éramos fracos, pecadores, inimigos. Ora, se foi nessa época, nessa condição que Ele me salvou, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos por Ele salvos da ira, salvos pela sua vida. Pare de duvidar. Às vezes a nossa esperança ela entra em dúvida. Às vezes na vida cristã nós temos dúvidas. A dúvida é perigosa, porque a dúvida pode gerar incredulidade. E quando você é incrédulo, você peca. Porque você está duvidando da obra que foi realizada na cruz. Essa obra que é irreversível. Os benefícios dessa obra são irreversíveis. Não duvide. Se você, como eu disse, está fazendo o que você não queria fazer, porque sabe que é pecado,
se você anda praticando aquilo que não deveria praticar, porque sabe na sua consciência e pela palavra de Deus que é pecado, mas o bem que você queria fazer, você não está conseguindo fazer, não duvide, creia. Como Cristo disse para aqueles apóstolos quando eles estavam naquele barco e viram o próprio Senhor vindo na direção deles, andando por sobre o mar, e eles ficaram agitados. Imagine um bando de homens agitado, com medo, gritando. Cristo diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creia na obra que Deus enviou o Filho para realizar, porque essa obra ela é suficiente, ela é cabal. Não duvidem. Restabeleçam as mãos decaídas, restabeleçam os joelhos trôpegos, voltem a caminhar nos trilhos, sem dúvida, sem incredulidade. E o verso 11 termina com mais uma bênção, com mais um privilégio da justificação pela graça de Deus mediante a fé. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O texto termina dizendo, não somente isso, é bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, reconciliação. Antes nós éramos inimigos, agora por causa da justificação pela graça de Deus mediante a fé, nós exultamos em Deus. Antes nós não tínhamos nenhum prazer em Deus, nós fugíamos de Deus, da mesma maneira como Adão fugiu depois da queda, tentando se esconder. Antes nós estávamos no estado de inimizade, no estado de pecado para com Deus, mas agora nós estamos num estado em que nós passamos a exultar nele, na excelência do seu ser, na excelência da sua obra realizada por nós, na pessoa do Filho. Obra essa realizada pelo Filho e aplicada a nós pelo Espírito Santo. E ao invés de nós temermos nos encontrar com o Pai, agora nós temos a esperança e o desejo de nos encontrarmos com o Pai Celeste. Por causa dessa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós, e ainda hoje intercede por nós, essa obra que de maneira fantástica é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Irmãos, você que é crente, foi escrito para você. Isso aqui foi escrito para você. Para você saber o que foi a obra da justificação pela graça de Deus mediante a fé. É uma obra que te dá paz, é uma obra que te dá certeza da sua salvação, é uma obra que te dá esperança de se encontrar na glória com o Pai. É uma obra que te dá certeza de que quando você chegar no fim, você ainda tem mais. Você pode sonhar. É uma obra que não confunde, que não decepciona, ao contrário dos homens. Essa obra de justificação pela graça de Deus, ela não confunde, ela não decepciona, ela não frustra o homem. Ela é uma obra de reconciliação. Nós somos agora reconciliados. Aqui a prova disso. Se você pode participar dessa mesa, se você pode participar desse pão, se você pode participar desse vinho, é uma prova de que você foi reconciliado com Deus. Por causa de quê? Da justificação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É uma prova de que agora você está do lado de dentro da casa. Você está do lado de dentro da casa que foi marcada com sangue. Você está guardado, preservado. Diferentemente dos egípcios, aquela Páscoa, aqui está a nossa Páscoa. Assim como os crentes do Egito estavam dentro da casa, nós também estamos dentro da casa. Mas se você ainda não está dentro da casa, se você ainda não foi reconciliado, essas bênçãos, esses privilégios, eles podem alcançar você. Podem alcançar você sim. Se você entendeu que você não está nesse estado de paz,
Se você entendeu que não está num relacionamento de amizade com Deus, se você entendeu que você não é crente, mas quer essas bênçãos, você precisa dessas bênçãos, é porque o Espírito Santo falou ao seu coração. Então arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Arrependa-se. E suplique a Deus que o sangue do Cordeiro possa também marcar a sua vida, possa purificar a sua vida e possa te oferecer essas bênçãos, possa te oferecer paz. Suplique a Deus que em Cristo você tenha paz, tenha certeza da sua salvação. Não fique mais com medo. Se eu morrer hoje, eu vou para onde? Sem Cristo vai para o inferno. Mas se você estiver em Cristo, se Ele vier, ou se você for até Ele antes, você está com Ele. Você tem certeza e esperança que quando a sua vida chegar lá no fim, não vai ser o fim. Você ainda tem mais. Você vai poder sonhar. Você não vai precisar ser triste. Você não vai precisar se deixar levar pelas tribulações da vida, pelas amarguras, pelos problemas, porque você vai estar reconciliado. Você vai ter esperança, uma esperança que não confunde, uma esperança que não falha. Coloque sua boca no pó, arrependa-se dos seus pecados, clame a Cristo pelo perdão dos seus pecados, e quem sabe haja esperança para sua alma, que você tenha até paz. Que Deus, pois, nos abençoe, que nós vivamos realmente como justificados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.